Hoje vamos estar aqui à conversa com o professor Domingos Fernandes, para quem eventualmente esteja distraído e não o conheça, o que é difícil depois de cerca de 200 publicações entre artigos e capítulos de livros. O professor Domingos Fernandes, professor catedrático, jubilado do Instituto do ISCTE, e atualmente presidente do Conselho Nacional de Educação. 15 minutos e um café. Um conjunto de conversas curtas com dois convidados. Um tempo de pausa para refletir e analisar. E como dizia, com mais de 200 publicações, portanto, eu diria que não há nenhum professor em Portugal que não tenha lido qualquer coisa que o professor tenha publicado. E era justamente por aí que eu acho que nós podíamos começar a nossa conversa. Como é que alguém com o seu currículo, com tantas publicações, com os diversos cargos que exerceu, de que forma é que acha que neste cargo de presidente do Conselho Nacional de Educação, de alguma forma, poderá influenciar para que a nossa educação escolar passe ao patamar seguinte, como o professor costuma dizer, de qualidade? Antes de mais nada, Sr. Doutor, muito obrigado por esta oportunidade. É um grande prazer estar aqui consigo nesta conversa. Naturalmente que a sua questão remete-me para aquilo que, no fundo, acabou sempre por me mover ao longo da vida, não é? Que é, num certo sentido, o desígnio de lutar por uma melhor sociedade, não é? Por uma sociedade mais justa, mais solidária, mais democrática. Essas coisas às vezes vêm da família, enfim, estão enraizadas na infância, de muitas coisas de que me recordo. E, portanto, quando decidi ser professor e dedicar-me à vida académica, eu nunca perdi a noção de que tinha um papel que ia para além da sala de aula e para além das investigações que tive o privilégio e o grande gosto de desenvolver ao longo destes anos, não é? E, portanto, há sempre aqui qualquer coisa que nos impele a intervir, não é? Na sociedade. Eu, quando era estudante universitário, militei, se assim se pode dizer, na Associação de Estudantes, que eram, na altura, antes ainda do 25 de Abril, associações que pugnavam pela liberdade e que tinham, enfim, agendas de luta contra a ditadura e portanto, eu acho que, como tantas outras pessoas, não é? Continuo a sentir esse ímpeto no sentido de contribuir humildemente para melhorar a vida democrática do nosso país e, em particular, naturalmente, da educação. Acho que a educação é fundamental, como todos nós sabemos, para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das sociedades, não é? E eu nunca deixei de ter essa vontade de lutar, não a perdi ainda, como disse, já estou jubilado, mas o CNE é de facto uma instituição, o Conselho Nacional de Educação, é uma instituição muito privilegiada no seguinte sentido, nós temos no fundo aqui a sociedade representada, não é? Temos as associações profissionais de professores, as sociedades científicas, como sabe, temos os sindicatos, temos as organizações patronais, temos associações ligadas à cultura, à ciência, temos as universidades, temos os politécnicos e, portanto, é um fórum muito relevante nesse sentido, por essa representatividade que tem, que pode e deve, não é, estabelecer relações privilegiadas com a escola, com a educação, não é? E aí eu sinto também esse ímpeto, não é, de procurar, com a ajuda dos conselheiros que cá estão, e com a ajuda, naturalmente,
das pessoas que trabalham aqui no CNE, portanto, a nossa assessoria técnico-científica e o secretário-geral, com a ajuda de todos, procurar dar esse contributo para a sociedade. Eu, pelo que tenho lido e pelo que tenho ouvido das declarações do professor, o professor faz um balanço positivo desta evolução dos últimos anos do nosso sistema educativo. O que é que acha que neste momento deveria, digamos que colocaria como prioritário para passarmos ao tal patamar seguinte? Não é fácil identificar só uma coisa, não é? Mas, na verdade, repare, eu faço um balanço positivo e eu sei que pensa isso, mas quer dizer, eu gostava que ficasse claro que eu faço esse balanço com base nos indicadores reconhecidos nacional e internacionalmente, através dos quais se fazem juízos ou avaliações sobre os sistemas educativos. Claro, evidente. E, portanto, ao contrário do que por vezes nós ouvimos, não é? Como ainda ontem, numa conferência numa universidade, tive o gosto de abrir um encontro, umas jornadas pedagógicas, e fiz a conferência de abertura. Depois, no debate, houve um senhor que disse, e se calhar com a melhor das convicções dele, que o sistema educativo português era uma desgraça, não é? E depois eu respondi e dei-lhe alguns números, alguns indicadores, e ele ficou surpreendido. Ficou surpreendido e como era uma pessoa bem formada, até pediu desculpa. Professor, mas porquê que será que analisando esses indicadores da OCDE, ao nível da União Europeia, ao nível até da investigação no âmbito das ciências da educação, há quem considere que o nosso sistema educativo até é um Rolls-Royce porque está bastante modernizado. E depois temos ainda uma franja, não sei a dimensão da franja, em que acha que o nosso sistema educativo está muito atrás do resto dos países europeus. Não é verdade. O que não é verdade. Não. O que sabemos hoje desses dados, desses estudos. Porquê que persiste este... Bom, eu penso que há várias razões, não é? Quer dizer, há uma das razões, não me leva a mal responder assim, nós somos o país dos velhos do Restelo, não é? Portanto, isso já vem de longe. Mas agora, um pouco mais a sério, há razões muitas vezes ideológicas, não é? Que são perfeitamente aceitáveis, há um debate, quer dizer, vamos lá ver, não há aqui um consenso relativamente à absoluta, forma... não é? Não, nem há consenso quanto à forma como nós devemos desenvolver o sistema educativo. Portanto, há pessoas que acham, por exemplo, como se achava nos anos 60, nos anos 70, que, por exemplo, um sistema educativo muito orientado por exames e para os exames, que resolve os problemas do sistema, não é? Há pessoas que acreditam piamente nessa solução. E isto leva-nos a quê? Leva-nos, desculpem-me agora o que vou dizer, linguagem menos formal, em termos de práticas pedagógicas, ao teste 1 mais teste 2 a dividir por 2. Ou seja, leva-nos ainda a uma coisa que é o currículo é algo que se diz. Portanto, eu digo o currículo, ou leio, ou projeto num PowerPoint. O aluno mais passivo, não é? E, portanto, eu projeto, eles depois têm que debitar, através de um teste, aquilo que é, e, portanto, fica o problema todo resolvido, está tudo bem. A investigação, infelizmente, mostra, infelizmente, porquê? Porque seria muito simples, não é? Era fazer uns exames, e era pôr os professores a dizer, e os alunos a ouvir, e estava tudo resolvido. Mas a verdade é que a investigação contraria totalmente isso, por variedíssimas razões. Uma delas é a diversidade que hoje temos no sistema educativo. Outra é a massificação cá em Portugal, que é relativamente recente, não é? A democratização do acesso, sim, não é? Sim. Da entrada. Não é? Sim. Estamos agora num processo de luta pela democratização das aprendizagens. Sim, ou qualidade, seja, durante assim. a hora, tocou-se, doutor, numa questão que há bocadinho a sua pergunta me fez lembrar de imediato. É que, quando me faz a pergunta qual é a prioridade, não é? Uma das prioridades, talvez uma das mais relevantes, não sei se será a mais relevante, mas é com certeza bastante relevante, é a seguinte: nós temos hoje, por exemplo, no ensino básico, a esmagadora maioria dos alunos conclui o ensino básico até o 9º ano de escolaridade. Estamos a caminho de números muito próximos dos países mais desenvolvidos a nível do secundário. Agora, a questão que se coloca
E houve outro dia um comentador que não deve ter percebido bem aquilo que eu disse numa entrevista que dei, que é o facto de eu dizer que, por um lado, temos um bom sistema, não é? Um sistema que está a cumprir muitos dos desígnios que nós tínhamos quando a democracia entrou em Portugal, mas, ao mesmo tempo, temos problemas. E um deles é o da qualidade das aprendizagens. Isto é, quando nós falamos na qualidade das aprendizagens, a que qualidade nos estamos a referir? Há do teste 1 mais teste 2 a dividir por 2 e já está? Ou estamos a referir-nos à qualidade que, por exemplo, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória nos impele e que é um grande desafio para os próximos anos. Não é para amanhã. São coisas que têm que ir sendo realizadas. Mas aí é esse um dos grandes desafios é esse. Assim como outro desafio, obviamente, será o das aprendizagens essenciais, ou seja, se os alunos estão a aprender aquilo que são supostos aprender em termos de conhecimentos, em termos de competências, em termos de atitudes a desenvolver. E, portanto, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Eu gostava de o ouvir, até para nos ajudar também a sermos disseminadores e desmontadores de alguma ideia de que às vezes vem à tona, de que esses números resultam de um facilitismo. Por vezes vem-se com esse facilitismo porque não se quer a retenção, porque se querem fabricar números para mostrar na Europa, este facilitismo. Quando eu considero que se estamos a assegurar mais aprendizagens para mais, portanto, se estamos a excluir menos na escola, não estamos a falar de facilitismo, não é? Pois, eu acho que as pessoas, de facto, eu acho que são algumas pessoas, não sei quantas são, que dizem isso, mas realmente esse é um discurso bastante negativo, por exemplo, em relação aos professores. Não é? É um discurso bastante negativo em relação às escolas e ao esforço que é feito nas escolas. E depois é uma certa pecha que nós temos. Eu leio artigos, não estou distraído, e ainda ontem ou anteontem li um artigo que não é recente, mas de uma revista online ou de um jornal online, em que o articulista, portanto o autor, referia que haver menos reprovações era uma coisa má. Portanto, são pessoas que eu às vezes penso que ficam muito incomodadas pelo facto de alunos que não estavam na escola aqui há uns anos atrás e agora estão, parece que ficam incomodadas por essas crianças, por esses meninos e essas meninas progredirem. Mas isto é muito típico, isto é mais visível, por exemplo, em países da América Latina que são muito... que têm muito ainda esta ideia de que as escolas devem reprovar um número bastante substancial de alunos, ao ponto, vou-lhe dizer uma coisa que é realmente consistente com aquilo que estou aqui a procurar referir. Eu assisti uma vez a uma grande manifestação num país da América Latina, uma enorme manifestação, com as pessoas a gritarem "Viva a reprovação!". E porquê? Porque nesse país se estava a procurar, como aliás a lei portuguesa orienta há muitos anos, mas as leis só se cumprem, enfim, às vezes nunca se cumprem, outras vezes cumprem-se ao fim de muito tempo. Nós ainda hoje temos na legislação portuguesa que nós devemos ter uma visão de ciclo, não uma visão de ano a ano, não é? E, portanto, pensando no nosso primeiro ciclo de escolaridade, não é? Nós devíamos pensar a 4 anos, não devíamos pensar a 1 ano ou a 2 anos, não é? Porque isso permite, toda a gente percebe isto, não é? Isto permite que os meninos e as meninas que eventualmente venham com deficiências de várias ordem e com handicaps de várias ordem, estejam mais atrás e possam recuperar ao longo dos 4 anos. E, portanto, nesse país que eu referia, o que se dizia era que os alunos deveriam progredir até ao final de um ciclo, e depois ao final do ciclo fazia-se o balanço, não é? E havia uma reação por parte
setores da sociedade, que depois contaminam naturalmente os professores, que também fazem parte da sociedade, logicamente, e deu origem a essa manifestação. Essas pessoas que escrevem estas coisas para os jornais e que estão sempre a falar de facilitismo, de facto, parece que o bom é reprovar. Ora, o que acontece é que o difícil é não reprovar os alunos. O difícil é encontrar estratégias, não é, que permitam que os alunos aprendam. Isso é que é difícil. Fácil é reprovar os alunos. Claro. Professor, o professor está bastante conotado com as matérias da avaliação das aprendizagens. Há muitos anos que se fala, e que o professor também fala e escreve sobre até havia uma expressão da avaliação como instrumento, como é que era, regulador das aprendizagens. Acha que já estamos nesse patamar ou ainda continuamos a encarar a avaliação numa perspectiva mais de classificar, no final do ano de atribuir um certificado, um rótulo ao trabalho, às aprendizagens dos alunos? Como é que se posiciona nesta matéria? Eu acho que, repare, é um trabalho muito difícil e é um trabalho para anos. Portanto, mudar as concepções de avaliação, não é? Como mudar quaisquer concepções, como as concepções de ensino e as concepções de aprendizagem, não é? Quais são as melhores condições para que os alunos aprendam? É dizer o currículo, é viver o currículo. É trabalhar com os alunos de uma outra forma, é pô-los no centro do processo e procurar ser um recurso altamente qualificado. Portanto, tudo isto... Tem a ver com as nossas percepções, não é? Do que é a escola, do que é o aprender, do que é tudo isto, não é? Exatamente, tem a ver com isso e, portanto, é natural que neste momento até corre um abaixo-assinado, salvo erro, para abolir um projeto no domínio da avaliação. Eu acho que as pessoas que são subscritoras dessa petição, há aí qualquer equívoco, porque o que regula a avaliação em Portugal neste momento é o Decreto-Lei 15, de 7 de julho de 2018. Não é um projeto de formação de professores que ainda por cima é voluntário, não é? E, portanto, o que eu percebo daí é que as pessoas não estão a querer a abolição daquele projeto, até porque isso seria antidemocrático, porque é um projeto livre, as pessoas aderem se quiserem, e é um projeto de adesão voluntária, como eu referi. Só adere quem quer. Mas o que está aí por trás, no fundo, é, de facto, uma certa incomodidade, que eu compreendo perfeitamente, em relação àquilo que é exigido por essas formas de avaliar. Porque, como dizia Philippe Ernoult, já há mais de 20 anos, se calhar há 30, ou até mais, o Philippe Ernoult escreveu um dia que mudar a avaliação era mudar a escola, e é efetivamente. E é efetivamente porquê? Porque exige outra forma de ensinar. Os materiais desse projeto, que agora está a pedir-se a sua extinção, esse projeto foram publicados vários textos e não há nenhum deles que não refira que a avaliação é indissociável do ensino e da aprendizagem. Por isso mesmo, quer dizer, porque mudar a avaliação no sentido de, por exemplo, os alunos participarem nesse processo, no sentido de os professores e os alunos, ambos, avaliarem a qualidade do trabalho que está a ser realizado, não é? E isto é mudar muitas coisas, não é? Isto não é, isto deixa de ser o professor que diz tu vales tanto, para ser o aluno e os professores, ou os professores e os alunos, olharem para o seu trabalho e dizerem nós ainda não estamos bem aqui, nós precisamos trabalhar mais para conseguirmos aprender aquilo que devemos aprender. E, portanto, há aqui coisas que contrariam um pouco aquela ideia, não é? Contrariam bastante, digamos, a ideia facilitista de que isto se resolve por exames e pelo eu digo, tu ouves, teste 1 mais teste 2. Aprendizagem mecânica, quer dizer, isso é... Pronto, isto, claro que ninguém gosta que mexam nas suas práticas, ninguém gosta que mexam nas suas rotinas. A minha experiência, o que me diz, para responder um pouco concretamente, mais concretamente à sua pergunta,
que é uma pergunta muito atual, muito oportuna e inteligente, é que eu acho que estamos aqui em vários patamares, de agrupamento para agrupamento, e às vezes até mesmo dentro do mesmo agrupamento há patamares diferentes. Portanto, eu acho que há escolas, ainda há dias li as orientações de avaliação, ou para a avaliação numa escola secundária do centro do país, que é um conjunto de orientações de enorme valor em qualquer parte do mundo. Isto tendo como referente a literatura credível, baseada na investigação científica que existe. E, portanto, nesse agrupamento, seguramente que há algumas pessoas, pelo menos, a trabalhar, enfim, de acordo com aquilo que são as nossas ambições, que é a avaliação ser um processo pedagógico que ajuda os alunos a aprender. É isto que se pretende. Olha, eu posso dar-lhe o meu testemunho, porque eu também me inscrevi numa das ações de formação no nosso centro de formação, no âmbito deste projeto, e tive os coordenadores de departamento todos, portanto, praticamente o Conselho Pedagógico todo aderiu e quis participar, e depois outros colegas foram participando em ações de curta duração. E o que até às vezes ia ouvindo dizer era: mas isto já há muito que estava pensado que devia ser assim. E, portanto, vi mais como uma oportunidade de, em conjunto, refletirmos e tentarmos trazer para as nossas práticas, para a sala de aula, estas práticas, e como disse, e concordo com o professor, dá trabalho, porque é uma mudança de perspectiva, de organização do funcionamento da escola e das aulas. Agora, felizmente ali no território, tanto dentro do nosso agrupamento, senti que as pessoas viram o projeto como um alerta, uma chamada de atenção, um recontextualizar, relembrar conceitos, trazer dicas para passarmos do ponto de vista teórico para a prática. Daí que lhe perguntava qual era a sua sensibilidade a nível geral, se já estamos a querer dar o salto ou se ainda estamos muito agarrados à tal história de 1 mais 1 e a dividir por 2. Eu acho que, quer dizer, como disse, há diferenças de escola para escola, como é natural, como há diferenças entre os alunos, há diferenças entre as escolas, não é? Mas que eu acho que as pessoas estão mais conscientes, não é? De que a avaliação quando dizemos a palavra avaliação, não estamos a dizer classificação. Quer dizer, isso já é importante as pessoas perceberem que avaliar tem uma conotação pedagógica muito forte. E a classificação também deve ter essa conotação pedagógica, não é? Mas que a outra coisa é que a avaliação deve ajudar-nos, não é? A conhecer melhor, com mais profundidade e de uma forma mais sistemática, aquilo que os alunos estão realmente a aprender. Quer dizer, no fundo, sabe, eu acho que as pessoas estão a caminhar, muitos dos professores, porque são, em geral, pessoas dedicadas e que estão empenhadas em mudar, e mesmo aqueles mais resistentes, nós não podemos obrigar as pessoas a mudar de um dia para o outro. Aliás, eu acho que isso, de certo modo, prejudicou bastante, prejudica certos projetos cujos fundamentos são inquestionáveis, não é? Só por desonestidade intelectual é que se pode considerar que os seus fundamentos ou são atrasados, ou são isto, ou são aquilo. Portanto, tendo isso em conta, nós, e como eu dizia sempre e digo sempre, estas coisas não são feitas, nem devem ser nunca feitas contra ninguém. Não é? Elas são feitas a favor dos alunos e da aprendizagem dos alunos. Não é? E nós temos de respeitar que há pessoas que aderem imediatamente e há pessoas que aderem mais lentamente e há outras que nunca aderem. Nós temos que perceber isto. Sim, concordo em absoluto. Professor, também pegando nas palavras, não porque não achei de cor, mas na ideia do professor Pernou, ele também dizia que a mudança na escola não se faz por decreto, que faz por ir convencendo os professores, e é também por isso que criámos estes 15 minutos e um café, justamente para refletirmos sobre estas matérias e irmos convencendo os professores, pelo menos, a refletirem sobre os assuntos, sobre estas matérias. E também quando o professor estava a falar, também me estava a lembrar de uma vez ter chegado a casa bastante irritado
porque gostava que houvesse uma maior adesão a algumas correntes, algumas ideias, alguns projetos. E o meu mestrado e doutoramento filo no âmbito da diferenciação pedagógica. E quando cheguei a casa, eu estava a falar assim um bocadinho aborrecido e desgostoso. Porquê que isto é tão difícil? Porquê que as pessoas não aderem? Houve alguém que me disse assim, então, mas tu és da pedagogia diferenciada, também tens que usar da diferenciação para os teus colegas, porque não estão todos no mesmo patamar, não passaram todos pela mesma história de vida, não fizeram todos os mesmos percursos académicos, não leram todos as mesmas coisas, e portanto tens que ter essa pedagogia. E isso, de certa forma, também me ajudou a serenar mais um bocadinho e a pensar nessa perspectiva. Não vamos convencer toda a gente ao mesmo tempo. Não, há uns que nunca vão aderir, há uns que vão aderir mais tarde e vamos gradualmente fazendo este trabalho. Pois, porque eu Soutor, agradeço muito essas suas considerações, é muito elucidativo, no fundo, de uma boa parte da conversa que aqui tivemos, mas realmente eu permitia-me insistir, não é, nesta ideia de que as coisas, estas questões, no fundo, são mais complexas do que aquilo que à partida possa parecer, não é? E depois temos de partir de um princípio positivo de que uma grande parte das pessoas, não é, está disponível, não é, para fazer tudo o que está ao seu alcance para que os alunos melhorem, não é? Esta é a minha convicção. Sim, poderá haver exceções, também. É a minha convicção. E, portanto, partindo desse pressuposto, nós podemos ter pessoas, enfim, de uma orientação mais conservadora, digamos assim, de uma maneira geral, e podemos ter pessoas de uma concepção de pedagogias mais pedagogias menos conformistas, não é? Pedagogias socialmente mais justas, como às vezes também gosto de dizer, e outras estão um bocadinho mais próximas das pedagogias mais da conformidade. Mas isso não significa que uma pessoa que está com uma pedagogia mais da conformidade seja uma má pessoa ou seja um mau professor. Pode ser um excelente professor, não é? Quer dizer, nós temos de ter estas noções e eu acho que nestes projetos, enfim, referimos há bocado a um projeto e tal, às vezes são interpretados de uma maneira que isto tem que ser amanhã e toda a gente tem que fazer isto desta maneira. Quer dizer, eu acho que isso é só no discurso, porque nunca ninguém, nem no tempo de Salazar, obrigou um professor qualquer a fazer o que quer que seja dentro da sala de aula. Não consegue. Quer dizer, os professores são donos daquilo que dizem, daquilo que fazem dentro das suas salas de aula, mesmo em países onde a democracia não existe, como nós sabemos. Não é? Lembro-me sempre do Mandela, não é? Um grande exemplo de estatura moral rara, não é? Neste mundo, foi educado onde foi educado. Não é? Mas ninguém lhe mexeu nas ideias e se calhar alguns dos professores não se inibiram de partilhar com ele aquilo que deveriam, achavam que deveriam partilhar. Portanto, não podemos ser tão manicaístas, temos que ser tolerantes e solidários, não é? E em relação à pobreza intelectual, em relação às vezes à falta até de integridade, não é? Que vai também existindo, não é? Esta é a vida, não é? A vida claro. Não são... Nós temos de responder serenamente, não é? Como o Soutor referiu e muito bem, e temos que ir trabalhando no sentido de mostrar às pessoas que há outras formas de caminhar e que se calhar que dão resultados melhores, como a investigação mostra e como o conhecimento mostra. Porque há aqui uma coisa muito importante, não é? É a questão do conhecimento. E a sociedade portuguesa, como diz José Gil, o filósofo, não é? Naquele seu livro de Portugal, o Medo de Existir, é? Em que ele fala na dificuldade que nós temos em lidar com o conhecimento. E isso, de facto, sente-se mesmo ao nível de, às vezes, certos setores de pessoas que estudaram na universidade, não é? Ou nos institutos politécnicos. E, portanto, enfim, é um caminho que se vai fazendo, temos que ter paciência, mas temos que persistir, insistir e nunca desistir. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, fui eu. Obrigado, sou eu, pela vossa simpatia. Obrigado.